Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre uma declaração muito bem-vinda, uma música para os ouvidos de quem investe, né, para quem coloca dinheiro no Bitcoin, que foi uma previsão da JP Morgan. Estamos falando ali de uma das maiores empresas do setor de finanças globais, não é nenhum Zezinho da esquina que está falando isso não, mas essa empresa está prevendo ali um certo tipo de alocação na casa dos 600 bilhões de dólares apenas no Bitcoin. E claro, né, que esse tipo de alocação, caso de fato venha a se concretizar, num curto espaço de tempo poderia levar o Bitcoin a preços inimagináveis. Então essa alta que vem se dando de um certo tempo para cá poderia aumentar vertiginosamente. Vamos comentar com todos os detalhes esse tipo de declaração dada pela empresa, tá? E também eu vou colocar aqui o meu ponto de vista com relação a tudo isso que foi dito e também explicar ali as teses levadas em consideração, né, que embasaram esse tipo de declaração aqui. Vou falar também sobre o preço do Bitcoin atingir 165 mil reais. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Se você faz muitas negociações de Bitcoin e ainda não viu esse preço, né, tá achando meio que estranho isso aí, você já vai entender, tá, rapaziada? Porque de fato isso não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu num país vizinho aqui ao nosso, né, na Argentina, e isso aqui pode representar ali numa situação muito excepcional, né, uma oportunidade para aquelas pessoas que morem na fronteira e façam negócios na Argentina, então que viajem à Argentina constantemente, tem ali um certo tipo de trânsito na movimentação de alguns valores, porque de fato a taxa de diferença cobrada entre o Bitcoin fora da Argentina, né, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para o Bitcoin vendido e comprado lá na Argentina é muito alta, tá, rapaziada? E também vou falar aqui o porquê isso pode não ser tão vantajoso assim para a maioria das pessoas que queiram fazer tal tipo de arbitragem. Então já viu que esse vídeo está muito completo, muito informativo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto, você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado. Demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem e além disso darem um like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo? É só adicionar esse número aqui que tá passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar um oi. Valeu? Recado dado, agora vamos comentar primeiramente sobre essa declaração, né? Claro que não foi nenhum tipo de documento oficial da JP Morgan, né? Não houve ali nenhum tipo de relatório da empresa, mas digamos assim, foi a declaração de um dos consultores da empresa, que não é qualquer empresinha ali, beira de estrada não. Estamos falando de uma empresa muito conceituada no setor de finanças globais, tá? E assim, para quem não se lembra, a própria JP Morgan não era tão favorável assim com relação ao Bitcoin e às outras criptomoedas. Ela era de fato bem combativa, então esse tipo de declaração não seria uma declaração de quem é apenas um fã de Bitcoin, uma declaração vazia, sem nenhum tipo de fundamento não, tá, rapaziada? Inclusive, quando essa empresa estava falando muito mal do Bitcoin, né, quando os executivos da JP Morgan acabaram meio que, de fato, batendo muito forte no Bitcoin, naquela época eu achava que havia algum tipo de interesse em jogo. E assim, claro que eu não tenho nenhum tipo de prova para confirmar se havia tal interesse ou não, mas particularmente o que eu acredito é que aqueles investidores naquela época que acabavam batendo muito forte no Bitcoin e pertenciam a JP Morgan, talvez de fato não acreditassem na criptomoeda, visse a criptomoeda como um certo tipo de modinha passageira, mas parece que as coisas estão mudando muito, tá, rapaziada? Parece que tá havendo ali muita mudança na direção dos ventos na empresa, principalmente com o Bitcoin sendo um tipo de ativo que vem demonstrando seu valor, principalmente agora com a pandemia do vírus chinês. E claro que esse tipo de mudança de direção não é somente da empresa, porque até um certo tempo atrás você via muita aplicação de grana no Bitcoin, mas de pessoas físicas, pessoas ricas que tinham muito dinheiro, que colocava ali cerca de 3 a 5% do patrimônio, mas que por ter um patrimônio muito grande, isso ali representava uma cifra muito alta de alocação naquela criptomoeda. Mas parece que a coisa vem de fato mudando bastante e aqueles investidores que eram apenas
pessoas físicas estão se tornando ali uma parcela das pessoas que colocam dinheiro na criptomoeda. Afinal, muitas empresas, o chamado investimento institucional, vem crescendo bastante. E acredita-se que esse tipo de aplicação, esse tipo de alocação na criptomoeda que esteja de fato sido responsável, que tenha sido responsável pela alta recente do Bitcoin. Enfim, voltando aqui à declaração desse consultor da JP Morgan, ele falou que se houvesse apenas 1%, olha só, não estamos falando de 30, 40, 50% não, apenas 1% das companhias de seguro dos Estados Unidos, Europa e Japão, que seriam ali os locais onde a grana de fato do mundo inteiro circula, onde a maioria do dinheiro corrente no mundo circula, se essas empresas juntas colocassem apenas 1% do seu patrimônio no Bitcoin, haveria ali um tipo de investimento de 600 bi, não estamos falando de milhões não, são bilhões de dólares no Bitcoin. E claro, que se houvesse ali uma aplicação de dinheiro nesse volume, nesse valor tão estrondoso, claro que o preço do Bitcoin poderia ir para níveis inimagináveis, poderia ir para níveis que ninguém hoje considera um valor tão plausível assim, a não ser aqueles que são considerados e taxados como loucos. Esse tipo de declaração é muito animadora, é música para os ouvidos daquelas pessoas que já têm já uma certa quantia em Bitcoin. Mas enfim, saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre o preço do Bitcoin ter atingido 165 mil reais. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Não tô louco. Afinal, o Bitcoin atingiu esse valor nas exchanges argentinas. Um Bitcoin está custando cerca de 165 mil reais lá na Argentina. Mas por que desse spread, Por que essa taxa de diferença tão grande do preço do Bitcoin vendido fora da Argentina e do preço do Bitcoin vendido na Argentina? Bem, a principal tese levada em consideração por alguns analistas é que devido à crise que a Argentina vem passando de um certo tempo para cá e a sua consequente desvalorização da moeda fiduciária argentina, o preço do Bitcoin acabou disparando em terras argentinas e assim, também especula-se que haja ali algum tipo de manipulação cambial do governo. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, seria uma certa maquiagem do peso argentino. Então o governo fala que o peso argentino vale uma coisa, mas na real ele vale bem menos que isso. Então existe, só para que você tenha ideia, o chamado dólar azul, o dólar blue, que seria, digamos assim, a cotação extraoficial, não a cotação do governo, porque a cotação do governo é uma e a cotação, digamos assim, extraoficial, mas a cotação real do dólar seria outra, e seria esse tipo de diferenciação que levaria o preço do Bitcoin lá na Argentina a custar esse valor, porque nas casas de câmbio um Bitcoin vale cerca de quase 2,7 milhões de pesos argentinos, o que daria esse valor de 165 mil reais. Mas se você fosse pegar ali a cotação do dólar normal, se você fosse levar em consideração a cotação do dólar pelo câmbio do governo, daria ali um valor de cerca de metade disso, então meio que bateria muito ali com uns 19 mil dólares e daria cerca de 90 e tantos mil reais de Bitcoin, tá rapaziada? Então sim, esse tipo de disfunção na própria taxa de câmbio lá da moeda argentina que estaria causando essa confusão. Mas eu cheguei a comentar aqui no início desse vídeo que isso poderia representar algumas oportunidades para aquelas pessoas que façam ali o trânsito entre Brasil e Argentina, que morem ali próximos à fronteira, então que viajem bastante para a Argentina e que também tem ali alguns tipos de regalias, alguns tipos de benefícios para movimentar ali alguns valores. Afinal, para que você faça algum tipo de transação financeira de fato oficial, deve ter uma série de burocracias e regulamentações do Estado argentino. Então, para que você faça de fato tudo dentro da lei, embora eu não considere que você, que não agride ninguém, mas que esteja fora da lei, esteja errado, você não agredindo ninguém, você tem o direito de fazer o que você quiser na sua propriedade, mas assim, isso poderia te trazer alguns problemas com o próprio governo argentino, tá rapaziada? E claro, também teria que haver ali uma certa ajuda, entre aspas, do governo argentino, até porque para que você recebesse as benesses desse tipo de negociação, você teria que comprar com esse deságio, com esse valor muito abaixo do que a realidade de fato preconiza. Você teria que achar alguém que quisesse vender os bitcoins lá na Argentina, as pessoas que de fato já estão correndo atrás de bitcoin em dólares para fugir da inflação, pessoas que estão ali não querendo ficar com o peso argentino em mãos, pessoas que querem se proteger da inflação. Então já não seria muito fácil encontrar alguém que vendesse o bitcoin de forma tão célere assim. Então isso também explicaria em parte esse valor tão desconexo com a realidade, e mesmo que você achasse essa pessoa
pessoa que estivesse disposta a vender aquele Bitcoin, você também teria que achar alguém que concordasse em vender aquele Bitcoin ao valor do câmbio oficial do governo, coisa que eu duvido bastante que você encontre, a não ser que seja alguma pessoa pertencente ao Estado que tivesse ali Bitcoin, que tivesse interesse em tal negociação. Mas digamos assim, o que você teria a oferecer para aquela pessoa? Então sim, esse tipo de negociação tem muitos entraves para que você saia lucrativo dela, tá, rapaziada? E claro, né, isso aqui representa um certo tipo de futuro bem provável para o Brasil, afinal, Brasil e Argentina não estão tão distantes assim quando se fala de economia. São países ali da região, né, tem características muito parecidas e de fato, quando se trata de finanças, os dois países de vez em quando acabam metendo a mão na merda. E digamos assim que a gente está numa situação um pouco melhor, mas não vamos ficar comemorando muito aqui não, porque se você pegar a dívida pública brasileira, esse cenário tão desolador para aquelas pessoas que dependem do dinheiro estatal, mas um cenário bem positivo, bem alegre para aquelas pessoas que detêm Bitcoin, isso de fato pode vir a acontecer aqui no Brasil, tem lá as suas possibilidades. E outro tipo de notícia recente que é levada em consideração ali uma futura nova alta do Bitcoin lá na Argentina é a nova medida do governo, uma medida muito inteligente para se falar o contrário, que é a taxação de grandes fortunas. E se você está achando que essa medida viria ali a ajudar não somente o Estado, mas as pessoas que dele dependem, olha, sinto muito em te falar, mas você taxar grandes fortunas não é um tipo de medida eficiente, nem aqui, nem na Argentina, nem na França, nem na China, em qualquer lugar do planeta, porque os milionários e bilionários, eles têm formas de proteger o seu patrimônio, têm formas de proteger o seu capital, seja sair para outros países, seja comprar ali alguns tipos de produtos ou então ativos que não sejam taxados, então eles acabam encontrando brechas na própria legislação, além do fato, claro, de pessoas que compram Bitcoin e outras criptomoedas, algumas delas que são quase 100% irrastreáveis e que acabam não informando ao governo e, claro, essas pessoas não vão pagar ali o roubo legalizado chamado imposto, tá? E, consequentemente, pessoas que comprem com maior volume Bitcoin e outras criptomoedas, isso vai fazer ali com que o preço daquela criptomoeda, né, e a demanda por aquela criptomoeda vai causar uma certa escassez e, consequentemente, o mercado escasso leva ali aquele produto a valer mais no mercado, tá, rapaziada? Mas, enfim, vejamos ali os próximos capítulos dessa novela tão divertida chamada Economia Argentina. Mas, pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.